queridos. Eu disse para a Sandra, antes de chegar aqui, eu tinha outra programação já tarde, mas não deu certo. Eu digo, eita, eu vou lá. E disse, Sandra, eu vou receber. A pregadora já chegou? Chega já. Estamos aqui para receber uma palavra. Você veio para receber uma palavra de Deus, queridos. Mas eu não poderia deixar de abrir a palavra de Deus para o seu coração nesta tarde, para você poder se alegrar um pouquinho também com aquilo que diz a palavra, porque, irmãos, nada que viemos falar aqui, se não for a palavra de Deus, vai mudar nada na nossa vida. Nada que falemos, nada que venhamos aqui falar, vai mudar nada se não for a palavra de Deus. A palavra muda, ela tem poder. Amém, queridos? Então nós viemos aqui com o propósito de exaltar essa palavra, de ouvir esta palavra, de meditar nesta palavra. E esta palavra tem poder para que a gente venha parar, meditar, aquilo que precisa ser corrigido, corrigir, aquilo que precisa ser ampliado, ampliar. Essa é a vontade de Deus nas nossas vidas. Você pode crer nisso, queridos? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Essa palavra veio ao nosso coração lá na nossa igreja essa semana, e ela ficou remoendo no meu coração. E hoje pela manhã tive a oportunidade de meditar um pouco sobre 1 Coríntios 13. Régia Nayara já viu aí? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 13. Irmãos, como é que está a tua esperança? Como é que está a tua esperança? Como está a tua esperança, Neidinha? Rafaela? Isabela? Como é que está a tua esperança? Nós, cristãos, evangélicos, gospel, não sei como é que você se denomina, canela de fogo, pentecostal, não sei, do fogo. Mas nós cristãos, nós temos a grata satisfação de conhecermos um pouco da palavra e andarmos em fé. Sim ou não, queridos? Quantos estão aqui pela fé? Nós andamos por fé, queridos. Somos curados por fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Nós somos um povo de fé. Sim ou não, queridos? Senão não estaria nem aqui, queridos. E amor também. A gente conhece, foi salvo em amor. E aprendemos que se nós fizermos tudo e ao mesmo tempo fizermos sem amor, não fizemos nada. A gente pode até vender o que tem, dar aos pobres, se não fizer amor, não vale de nada. Amém, querido? Então a gente está acostumado com isso. Anda em fé, procura andar em amor, agir em amor. Mas como é que está a nossa esperança, querido? Eu fui impactado essa semana por esta palavra, porque às vezes andamos tristes, muitas vezes andamos cabisbaixos, muitas vezes andamos sem expectativa, aí a gente vai na igreja, e sai da igreja, e vai de novo, e vai ali, vai acolá, ora aqui, ora acolá, e parece que anda meio desesperançado. Onde está a nossa esperança, queridos? O que é que estamos fazendo com a esperança? Qual é o valor devido que temos dado a esta esperança? O apóstolo Paulo escreve assim: agora pois, ele já quase termina essa carta, a primeira carta que ele escreve à igreja, que está em Coríntios, diz: agora pois, permanecem a fé, permanece a esperança e o amor. Estas três são importantes, mas a maior delas qual é, queridos? O amor. Mas a nossa esperança não pode ser esquecida. Sandra, quantos de nós está andando uma vida triste? Por quê? Porque tem perdido de vista a esperança, não tem mais esperado. Por quê? Porque aprendeu que fé é agora. Quantos creem que fé é agora? Ninguém entendeu, né? Fé, irmãos, é agora. Fé você não espera. Não, fé é agora. Fé é hoje. Você toma posse hoje. Amém, queridos? Mas se não houver esperança, como vamos ver a materialização e aí a realização da nossa fé? Amém, queridos? Quantos são salvos aqui? Todos são salvos? Mas quem foi que já viu salvação? Quem já cheirou? Quem já tocou em salvação? Como é que esperamos a nossa salvação, irmãos? Pela fé.
E temos que ter esperança. Por quê? Porque a nossa salvação está garantida, mas ela só vai ser concretizada no arrebatamento da igreja. Aí você não pode perder a sua esperança, porque a sua salvação só vai ser manifesta, ela só vai ser concretizada aonde? Quando Jesus arrebatar a sua igreja. Enquanto isso, você precisa de quê? De esperança. Olha a pessoa que está ao seu lado, perca tudo, meu irmão, mas não perca a esperança. Diga para ele, não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. A esperança vai habilitar e capacitar você a tomar pela fé aquilo que você recebeu de Deus. Amém, queridos? Eu tenho uma passagem bíblica aqui que me confere em 1 Coríntios, também capítulo 15. No contexto, Paulo escrevendo sobre isso, aí um pouquinho no capítulo 15, versículo 13, 14, 15. No versículo 15, versículo 1 e 2, olha o que Paulo diz, queridos. Achou, Nayara? 1 Coríntios 15, 1 e 2. Diz assim, olha Sandra, que coisa linda. Então, irmãos, eu quero lembrar vocês o evangelho que lhe foi pregado. Como é que diz essa versão aí? Eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual também estão firmes, sim ou não? Quem é que está firme nesse evangelho aqui, querido? Diga um amém, pelo amor de Deus. Diga, eu estou firme no evangelho de Cristo Jesus. Amém, queridos? A qual foi Paulo que pregou. Ele foi o apóstolo do evangelho de Cristo Jesus. Aí no versículo 2 ele diz, agora por meio deste evangelho, vocês são o quê? Salvos. Ninguém é salvo por causa da bondade, ninguém é salvo porque merece, ninguém é salvo porque é bonzinho, ninguém é salvo porque... Não, eu fui salvo porque criei neste evangelho. Aleluia. Amém, querido? Irmãos, eu estou com 51 anos de crentes, para mim é uma coisa gloriosa, eu não sei você. Se você está crente escutando isso, está aí querendo morrer, eu estou com 51 anos, e quando eu leio isso aqui, eu quero dar um pipoco. Diga glória a Deus. Irmãos, esta é a minha esperança. O que me mantém de pé é isso. O que faz de você um velho cansado não é, querida, a sua idade, é a falta de esperança. O que nos faz cansados não é a nossa idade. O que nos faz cansado não é a fadiga da doença. O que nos faz cansado é a falta de esperança naquilo que nos está proposto na palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Onde está a tua esperança, Isabela? Onde está a tua esperança, irmãos? Versículo 2 diz, por meio do evangelho, é que nós somos salvos, desde que se apeguem firmemente o quê? A palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Meu Deus. Lá em Natal não tem isso não, mas quantos crentes em Macaíba creem ou creram, mas perderam a esperança. E por causa disso, a sua salvação não se manifesta. É só em Macaíba isso, querido? É em todo mundo. Queridos, quando a nossa salvação não é manifesta através da esperança, da declaração e da alegria, temo que muitos tenham crido em vão. Aí vive uma salvação medíocre. O macumbeiro olha para você e diz, ser crente como você, prefiro bater o tambor. Crente que perdeu a esperança, crente que perdeu a alegria, crente que perdeu a expectativa da sua salvação, nem o macumbeiro quer andar com ele. O cão não quer um crente desse no inferno, Sandra, porque vai acabar com o inferno. O inferno é um pipoco só. Os cabas estão lá fumando charuto, batendo tambor, é uma coisa terrível. Olha para o teu irmão e diga, não perca a tua esperança, para que a tua salvação não seja vã. Oh, glória a Deus. Não perca a tua esperança, irmão. Não perca a tua esperança, levanta a cabeça. O que nos faz cansados é a perda da esperança. O que nos faz desmotivados é a esperança que perdemos. O que nos faz velhos mais do que somos é a falta da expectativa, da esperança que nos foi proposta em Cristo Jesus. A esperança não fosse importante, querido, não estava junto da fé e do amor. Claro que o maior é mas amor sem esperança. Cheio de amor. E amanhã, não sei, pronto, está morto. Está morto. Diga glória a Jesus. Eu já quero encerrar porque a pregadora chegou, glória a Deus. Quem é?
Oh, maravilha. Irmã, bota para quebrar hoje, que nós estamos preparados como boa terra para receber essa palavra. Isabela veio lá de Manaus, não foi, Isabela? Só para escutar isso. De onde foi? Feira de Santana da Bahia, bem pertinho. Diga comigo a fé. Diga comigo, eu só sei falar assim. Diga a fé. É agora. Diga aí esperança. Me ajuda a esperar a minha fé. Oh, maravilha. Não perca a sua esperança, irmão. Levanta a cabeça, irmã. Dá um chute na depressão, irmã. Chuta para lá a tristeza. Levanta a cabeça e diga: a minha esperança está firmada em Cristo Jesus. E eu não vou me perder de vista a minha salvação, para que não seja em vão aquilo que foi feito e realizado na cruz do Calvário. Amém, queridos? E eu quero encerrar lendo pelo menos 7 versículos. Porque se eu viesse aqui e falasse isso e não lesse a Bíblia, eu não tinha feito nada. Eu estou por aqui de palavras sem Bíblia. Palavra tem que ser com Bíblia. Diga glória a Deus. Ai, meu irmão, essa palavra me consome. Glória a Jesus. Salmos 37, Regina, ela não vai acompanhar nunca, mas eu vou ler bem ligeiro. Salmos 37, versículo 9. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Diga glória a Deus. Se você não crê, diga do mesmo jeito, diga glória a Deus. Salmo 31, versículo 24. Sejam fortes e sejam corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Amém. Por que eu preciso ser forte e corajoso? Porque eu espero em quem? Em Deus, minha irmã. Eu não espero em Maomé, em Buda, em Barack Obama. Eu espero no Senhor, irmão. Sua esperança não está em Dilma, nem no PT, está no Senhor. Lamentações 3, 26. É bom, eita, é bom esperar, não, diz assim, é bom esperar tranquilo. Porque tem uma diferença você esperar e esperar tranquilo. A gente pode esperar assim, não pode? Pode esperar assim. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Tem que esperar comer esse menino aqui que está comendo pipoca. Esperar comer esse menino. A mãe diz: vou lhe dar a bicicleta. Aí ele chega na escola no outro dia e diz: mamãe, me dá bicicleta. No final do ano ele já sai espalhando. Quem está entendendo? Ele descansa, irmão, porque fiel é aquele que prometeu para ele. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Bom é esperar tranquilo pela salvação que nos foi prometida. Diga glória a Jesus. Ou não foi dada. Lamentações 3, 26. E eu coloco aqui mais 3, só para você se animar. Salmo 40, esse todo mundo sabe. Amém, queridos? Esperei como? Esperar, irmãos, é bom. Agora esperar com paciência é melhor ainda. E Sandra, eu aprendi um negócio. Sabe como é que a gente agrada a Deus e mexe com Deus? Quem quer mexer com Deus aqui hoje à tarde? Quem quer tocar o coração de Deus? Você quer mesmo? Pois cruza os braços quando você chegar em casa, olhe para Jeová e diga: ó Senhor, eu estou tranquilo naquilo que você me prometeu. Pronto, aí Deus vai se levantar e dizer: meu Deus, corra, chega, corra ali, porque esse confia na minha palavra. Irmão, choro não agrada a Deus. Jejum não agrada a Deus. Jejum muda você, não é a Deus. O que agrada a Deus é um coração cheio de fé na sua palavra. Isso toca o coração de Deus. E eu leio mais 2 versículos, diz assim, Romanos 8, versículo 24 e 25. Porque na esperança somos salvos pela fé, pela graça, por meio da fé. Amém, queridos? É assim? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas Paulo diz assim: porque na esperança, não é pela, é na esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Diga glória a Deus. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Diga glória a Jesus. E eu encerro em Romanos 8, 24 e 25. Já li, já? Diga comigo: os que esperam com paciência, diga, podem descansar no Deus da sua salvação.
Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Que entendamos isso hoje à tarde. O Evangelho é simples. Amém, queridos? O Evangelho consiste em nós entrarmos na presença de Deus e aprendemos a descansar naquilo que Ele prometeu. Aí seremos o povo mais feliz da terra. Macaíba vai nos ver, nos enxergar e desejar o que temos, quando, embora em meio à tribulação e embora o que nós estejamos passando, possamos esperar naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fez. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Muito obrigado, Senhor. Usá-la nessa tarde. Pai amado, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, já te agradecendo, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, Senhor, nesta tarde. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome aqui, neste lugar. Pai Santo, grande aqui é só o Senhor. Tu estás aqui conosco, o teu Espírito está aqui conosco, a falar o nosso coração, a agir em nosso favor. A tua graça já foi derramada nesta tarde aqui, no coração do teu povo, Pai, em vidas aqui. Foram renovadas as promessas nesta tarde. Pai, nós queremos te apresentar a tua filha, a irmã Santos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha enchê-la com teu Espírito Santo agora, Pai. E que ela venha fluir, Senhor, aqui, Senhor. Cheia do teu Espírito Santo, Pai. Mergulhada aqui nos dons para a ministração da tua palavra, Pai. Para que a tua palavra, Senhor, venha fazer guarida aqui nos corações. Para que a tua palavra, Senhor, venha acontecer tudo aquilo, Pai, para o qual ela foi enviada, venha acontecer nos corações do teu povo aqui, Pai. Pai, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Usa a tua filha como o Senhor sempre tem usado, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, já te agradecemos. Amém. Desejo saudar a todos. Amém. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui nessa tarde. Gostaria de ter estado mais cedo. Eu gosto de chegar cedo. Eu vinha dizendo para a irmã, eu gosto de chegar no começo, para a gente ouvir o que Jesus está falando, mas houve um probleminha para a gente chegar. Nossa irmã Suzana é muito atarefada. Deu tudo certo, irmão, estamos aqui, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de Suzana e por estar aqui nessa tarde. Jesus é bom. E eu sou membro da Assembleia de Deus, congrego desde que nasci na Assembleia de Deus, desde os meus 8, nasci na fé, meus 8 anos de idade. Agora vou aonde Jesus me manda. Porque, irmãos, lá no céu não vai ter placa. Quero que você entenda bastante isso. O fato de eu congregar na Assembleia é a mesma coisa de você congregar aqui. Foi aonde você nasceu para Cristo. E você é fiel àquilo que você, aonde você nasceu. Sou crente da Assembleia de Deus, mas o meu pastor geral é Jesus Cristo. E o que me alegra é saber que um dia eu tenho meu pastor terreno, mas um dia vai ser uma igreja, um só pastor e um só rebanho. Se nós começarmos a treinar isso aqui, não vai ter, irmãos, lá não vai ter problema. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Então aqui somos um só rebanho. Quero deixar 2 a 3 versículos de uma palavra que o Senhor desceu ao meu coração, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 17, capítulo 20, versículo 16. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 16. Vou ler até o 22, 16 a 22. Enquanto os irmãos ainda procuram, eu vou adiantar. Diz assim, 2 Crônicas 20, versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja
não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Irmãos, sinceramente, quem nunca ouviu falar de Josafá e desse trecho, né? Todo crente, eu acho que já ouviu uma pregação a respeito disso. Mas a palavra do Senhor, ela é nova. Ela é para hoje. Ela é para agora. E o que você ouviu ontem já não é a mesma receita para hoje. Porque Deus tem algo novo. É a mesma mensagem, mas tem uma novidade para você hoje. Glória ao nome de Jesus. Eu posso ficar pertinho de vocês? Glória a Deus, eu estou me sentindo longe. Olha, irmãos, como é tremendo as coisas que Deus faz. Observe que o nosso Deus trabalha de forma extraordinária. O Deus que esteve com Josafá naquela época é o Deus que está conosco hoje. Hoje, todas as vezes que eu abro essa Bíblia, eu digo: o que é que tu tens para mim hoje? Glória ao nome de Jesus. Porque, queridos, o Senhor falou com Josafá naquele dia, mas hoje vamos trocar. Como é o nome da irmã? Hoje Jesus está falando com Sandra. Hoje é com Maria Santos. Hoje é você. Glória a Deus. A Bíblia diz, ó, em primeiro passo, a Bíblia diz que tudo o que aconteceu com Josafá foi porque ele fez aliança com quem não devia e saiu do projeto, do plano, daquilo que Deus tinha para ele. Então você troque aí. Se hoje é você, vamos começar a passar em revista a nossa história. Glória ao nome de Jesus. O que é que Deus está querendo falar com você hoje? A irmã contou o testemunho da sua filha, dizendo ela aqui o seguinte: se eles estão hoje chorando, é porque não deram ouvido à voz de Deus. E isso parece já muito conhecido dos crentes. Não vamos falar do mundo, que o mundo, irmãos, não tem temor. Nós vamos falar de nós que conhecemos a Deus e dizemos que Ele é o nosso Senhor. O irmão diz que é amor, fé e esperança, mas escute uma coisa: nós damos trabalho demais. Somos difíceis de dar ouvido à voz de Deus. Todo crente quer ouvir Deus. Se eu perguntar aqui quem gostaria de ouvir Deus falar, até a criancinha que não entende, queria ouvir Deus falar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nós gostamos de ouvir Deus falar o que é bom para mim, o que é música aos meus ouvidos. Se aquilo não foi agradável, estou aqui acompanhando o testemunho da irmã. Se não foi agradável aos meus ouvidos, eu não quero dar crédito. Aleluia. Eu sou assim. Você sabe o que é que me faz ser boa? Se o Espírito de Deus estiver em mim. Mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
Glória a Deus. Um crente sem a vontade, sem a presença de Deus, irmãos, ele não é nada. Glória ao nome de Jesus. Fazer o caminho de volta é uma história que crente não gosta de ouvir. Recomeçar. Ninguém gosta. E a Bíblia diz que Josafá se sentiu em apuros porque fez o que não agradou a Deus. E o Senhor entregou ele nas mãos do inimigo. Agora observe, irmãos, quando Deus diz que vai entregar, Deus não esquece do que diz. Deus não esquece do que promete. Deus não esquece de nada que Ele fala para mim e para você. Agora eu escuto e faço ouvido de mercador, mas Deus não esquece. E a Bíblia diz que Deus entregou a 3 povos. E o Senhor deixou Josafá num aperto muito grande. Nas mãos de Amon, Moabe e o povo das montanhas de Seir. Se reuniram e disseram: nós vamos destruir. Nós vamos nos unir para derrubar Josafá. Agora observe. Tem algo importante aqui que você precisa entender. Crente que tem temor a Deus, ele pode ser salvo pelo temor que ele tem a Deus. Glória ao nome de Jesus. Quando aquele povo se reuniram contra Josafá, a Bíblia diz que Josafá resolveu ir buscar o Senhor. Todo crente aqui, a irmã disse aqui: eu abri um altar para o Senhor na minha casa. Agora é difícil, eu não quero nem saber, não vou nem perguntar à irmã o que foi que aconteceu para que ela abrisse esse altar para o Senhor. Porque não foi por acaso. Todo crente que vai orar é porque está numa trincheira. Se fosse fácil orar, ninguém procurava uma igreja, não é? Sou dirigente de oração e sei o que é isso. Passo o dia, irmãos, às vezes na oração de manhã e de tarde. Quando eu chego em casa, a irmã que esteve lá chega de novo: irmã, vem orar por mim. E você descobre que nós precisamos de Deus. A luta, ela nos empurra, dizendo: buscai ao Senhor. Glória a Deus. E crente não era para... Irmãos, não é para você sentir desgosto com a luta. A luta é quem vai te levar à vitória. Todo crente gosta de contar vitória. Para você contar vitória, vai ter que passar pela luta. Agora quem quer luta? Eu não quero. Mas eu quero vitória. E aí eu vou ter que pedir a Deus coragem para enfrentar a luta. Josafá estava na trincheira. Estava com uma multidão, um exército cercando ele. E ele sentia-se, não está escrito, mas sentia-se pela situação, numa dificuldade muito grande. Não estava preparado para enfrentar o exército que veio contra ele. E diz a Bíblia que ele apregoou um jejum. Em 2013, Jesus me disse assim: filha, tu podes me dar um dia de jejum e boca no pó na minha casa? Um dia de jejum e boca no pó. E isso é tão difícil da gente ouvir falar, não é? Digo: Jesus, nem sei se eu aguento. Faz tanto dia que eu não faço um dia todo de jejum. Mas se o Senhor me pediu, tu vai também me dar graça. Irmãos, e Jesus faz coisas grandes quando a gente desce. Quer vitória? Descobre o caminho da oração, que você vai ver o que é vitória na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Eu conheço esse Deus hoje porque passei por uma tremenda luta, que conheci este Deus de ouvir falar, crente desde os meus 8 anos de idade, mas precisou eu entrar num deserto, e nesse deserto ninguém podia ir lá me ajudar para me conhecer quem é Deus. Josafá estava numa situação como essa, em dificuldade, e apregoou um jejum, uma oração a Deus. E olhe, era o rei de Judá, e ele apregoou o jejum, era uma ordem. Eu quero que você entenda aqui as coisas. A ordem foi apregoada a toda a cidade e ao povo, dizendo: ninguém come, ninguém bebe, até Deus me responder. Glória ao nome de Jesus.
Hoje, se nós começássemos numa campanha e vamos dizer aqui, se der 7 dias Deus não responder, nós desistiríamos. Mas tem uma coisa, ninguém parava de buscar até Deus levantar o profeta. Tem até quem diga que não acredita mais em profecia. Aí a gente não crê na palavra, porque Deus ainda fala hoje. É verdade que as coisas estão difíceis? Estão. Tem muita gente que brinca com o nome de Deus? Tem. Agora eu vou dizer a você qual é a receita. Espírito de Deus é o mesmo que está em você. E aquele que usa o profeta é o mesmo que está em você. Você precisa ter discernimento para aprender a descobrir se é Deus ou não. Discernimento, irmãos, é porque a gente não ora e não pede. Mas Jesus fala ainda hoje. Ele fala. E a Bíblia diz que ele apregou esse jejum ao povo. Desce todo mundo para a casa do Senhor e vamos buscar a Deus, até Deus responder. Quando eu fiz o dia de jejum em Boca no Pó e apregoei dentro da minha igreja, vamos passar o dia de jejum, eu digo, Jesus, se tu não for comigo eu volto, porque quase fico só. Glória a Deus, no segundo dia, o primeiro a igreja encheu. Comecei com 37, terminei com 78. Mas depois os irmãos foram se cansando, porque ninguém quer pagar preço. Só queremos vitória. E as coisas de Deus não recebemos com facilidade, porque senão não saberemos honrar aquilo que Deus nos deu. Quem recebe com facilidade não honra, não valoriza que recebeu. E a Bíblia diz que eles desceram para buscar o Senhor. E Deus levantou um profeta e disse para eles: nessa peleja, vocês não precisarão pelejar. Parai, fiquem em pé e verão o livramento do Senhor para convosco. Aí nós crentes gostamos só do versículo bom. E aí você às vezes não lê o restante. O Senhor até continua dizendo: amanhã vocês vão ter que descer a ladeira de Ziz. Glória a Deus. Quando você vai ver o conteúdo, a história toda, você descobre que o povo não ia pelejar, mas precisava se acordar mais cedo. Precisava os guerreiros estar todos armados e vestidos de soldados para a guerra. Tinham que descer a ladeira numa marcha, tinham que ir como se fosse para a guerra. Ou você não sabe que Deus não tem negócio com quem é preguiçoso? Glória a Deus. Observe, quem trabalha na igreja, quem é ocupado na obra do Senhor. Tu tem 2, 3 cargas, o Senhor manda me chamar para receber o 3º, 4º. E você diz: mas Senhor, o Senhor disse: eu tenho um negócio com quem é ocupado. Glória. Senhor tem negócio conosco. Agora observe quem não tem, ninguém nem convida, porque sente que ele é descompromissado. E o Senhor mandou que eles descessem a ladeira, fosse para o deserto de Tecoa e ficassem lá para ele dar as últimas instruções. Deus tinha dito que ele não ia pelejar. Vamos dizer que isto é agora, na guerra em que você está passando. Vamos dizer não, Deus está falando com você, não está? Glória a Deus. E o Senhor está dizendo que nesta guerra tu não vai precisar pelejar, mas tu vai ter que se acordar mais cedo. Oh, aleluia. Ou você pensa que é só pedir e o Senhor não vai requerer de você alguma coisa? Deus não vai te dar vitória para você extraviar de qualquer maneira. Você precisa saber o que você vai fazer com aquilo que Deus vai te dar. Desça a ladeira com todo o exército mais cedo. Tem uma mensagem aí, não tem para nós? Vamos dizer aqui: desça para os pés de Jesus mais cedo. Se levante cedo. Glória a Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz: de madrugada os que buscam a Ele. Hein, irmã?
Desça mais cedo. Glória. Parai. Quando chegar no deserto, fica de frente. Lá em Tecoa você fica parado e veja. Fica em pé. E veja o livramento que eu vou te dar. Ora, irmã. Jesus dissesse, irmã Maria Santos. Alguns me chamam irmã Santos. Eu tenho um bocado de jeitinho. Viu? Pô, chama irmã Santa, irmã Santinha. Mas qualquer um queira chamar vai dar certo. Irmã Santos. Nessa peleja você não vai ter que pelejar. A primeira coisa que eu estou pensando nesse tempinho frio, então eu vou dormir até mais tarde. Não vou ter que pelejar. Vou dormir. Jesus disse, agora tem uma coisa, vai ter que acordar mais cedo. Vai ter que se levantar antes que o sol nasça, vai descer a ladeira dos Dizis. Desça lá a ladeira, fica em pé e veja o livramento que eu vou te dar. Como é que ele disse que vai me dar vitória sem eu lutar e vai me deixar na frente do meu inimigo? É para mim ser alvejado, com certeza. Ele quer me matar de ansiedade. Remédio para ansiedade, irmão, é enfrentar o gigante. Quando a gente dorme, que se acorda, a ansiedade está lá. Então não tem como fazer ela parar, se levanta e enfrente ela. Glória a Deus. É o melhor jeito para você vencer. Quer que a luta diminua, corra em frente. Que ela vai diminuir. Porque cada passo que você der em frente, a luta está ficando para trás. Glória a Deus. Veja que eu vou te dar um grande livramento. Aí o Senhor coloca no coração do rei dizendo: coloque o exército enfileirado. Agora pegue os cantores e coloque na frente do exército. Que isso é um negócio desordenado. O exército inimigo está logo na frente. E o exército de Deus estava aqui. Aí os cantores ficam na frente do povo, do exército de Deus. Irmãos, parece estar meio descontrolado, não está? Eu não sei se você sabe, mas Deus trabalha com aquilo que ninguém entende. Você quer vitória, não vai entender muita coisa. Só depois, quando tudo passar, aí você vai dizer: ah, Senhor, agora eu entendi porque tu fizestes assim. Glória a Deus. Chame os cantores. E eu quero que vocês nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, exalte e engrandeça o nome deste Deus, mostrando para o povo que Ele é bom e que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Todos vão ter que louvar a Deus com esta mensagem. O bojo da mensagem é essa: diga que Ele é bom. Use as suas palavras, aquilo que está no teu coração, mas diga que Ele é bom. E que a sua misericórdia dura. Ela não termina, ela não tem fim, ela não deixou de existir, ela permanece. Agora você tem que exaltar. Irmã Santos, é fácil adorar a Deus nesse culto agora de tarde. Tão bom adorar a Deus aqui, a gente dá glória, a gente chora, a gente bate palma, é tão gostoso, irmão. Agora quando passa aquela porta e que o gigante aparece de novo, aí o negócio fica bem difícil. Glória ao nome de Deus. Deixa eu contar uma coisa que Jesus fez comigo, eu posso contar? Você vai ver que Jesus trabalha com quem confia nele. Confiar é difícil, minha irmã. Eu digo a você que tive que confiar no imprensado. Você precisa fazer escolhas nas horas mais difíceis. Jesus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Deixa eu lhe dizer o que Ele me fez passar. Se eu já contei aqui, deve ter alguém de novo que precisa ouvir. Só ouvi uma vez aqui. Deixa eu lhe dizer o que Jesus fez comigo. Eu passei um deserto muito grande. Muito grande. Entre alguns que eu já passei, mas esse foi um dos mais terríveis. E neste deserto estava desempregado eu, meu esposo e meus filhos. Jesus me mandou para Guamaré, para morar em Guamaré.
Eu morei em Guamaré 1 ano. Quando fez 10 meses, Deus usou um vaso para mim. Quero que você saiba que Deus usa profeta hoje, e usa mesmo. E disse assim para mim, olha a mensagem. Assim te diz o Senhor. Quando você chegar em casa hoje, diga ao teu marido que é hora de voltar para Parnamirim. Não vou entrar na história de Guamaré, eu quero contar o último testemunho. Quando o Senhor mandou dizer isso para meu marido, olha como é que nós estávamos. Chegamos em Guamaré pela fé, sem ter nem onde ficar. Mas já estávamos estabilizados. Jesus nos deu uma casa para morar no centro da cidade. Jesus deu um emprego ao meu marido naquelas torres eólicas. E que meu marido ganhava muitíssimo bem. Era um emprego que eu queria, irmã. Eu dei 21 anos de casado e não tinha tido um salário daquele. Só para você ter ideia. Aí Jesus chega e diz, é hora de voltar. Você sabe por que eu quero entrar nisso hoje? Porque essa irmã me incentivou. Porque o que Deus diz, às vezes está na contramão do que você está vendo. Eu estava vendo o salário, a estabilidade, Deus estava vendo amanhã. E eu não via nada do que ele via. O Senhor disse, quando tu chegar em casa, diga ao teu marido que é hora de voltar para Parnamirim. E a mensagem foi completa. Quando tu chegar lá, tu diga para ele que é hora de voltar, mas diga para ele que eu vou abrir 3 portas de emprego. Quando chegar lá em Parnamirim, eu vou abrir 3 portas. Uma para ele, uma para tua filha e outra para o teu filho. Aí eu disse, e eu, Senhor? Ora, irmã, meu filho era de menor. Eu digo que não está errada a mensagem, não era para mim não, Senhor. Eu disse em espírito, em silêncio. Deus tomou o vaso e disse assim, a tua já está aberta. Faz a minha obra e deixa comigo. Amém. Cheguei, eu digo, Jesus, agora quando chegar em casa, o que é que eu vou dizer? Eu tenho quanto tempo, irmão? Eu estou preocupada com a hora. Eu estou preocupada, Jesus, como é que eu vou dizer a esse homem? Esse homem com um emprego que ele sempre sonhou. Um homem não tinha profissão, era um emprego dos sonhos dele, irmão. Jesus me ajuda, quando eu disser um recado desse, ele me mata. Porque eu olho. Não tem coisa que é difícil a gente entregar? Aí eu cheguei em casa rodeando. Amor, eu tenho um recado para lhe entregar. Aí vem você. Porque ele disse que quando eu digo eu tenho um recado, ele sabe que já é coisa difícil. Eu acho lindo, irmão, porque ele sabe que quando Deus fala, está falado. Ele crê. E aí ele disse, diga logo que eu já sei que vem chumbo grosso. Aí eu disse, olha, o Senhor mandou que eu lhe dissesse quando chegasse em casa, que é hora de voltar para Parnamirim. Aí ele baixou a cabeça e ficou assim um minuto em silêncio. Aí disse, mas Santos, tem certeza que foi Deus? Eu disse, eu tenho certeza que foi Deus. Ele disse, mas me diga uma coisa, como é que eu vou sair do emprego desse para ir para um lugar e ficar desempregado? Aonde eu vou arranjar um emprego melhor do que esse? Sem ter uma profissão. Eu disse, meu filho, eu também não sei não. Mas Jesus disse que vai abrir 3 portas. Uma para você, uma para a Alana e outra para a Alisson. Se ele disse, está dito. Irmãos, ele não disse mais nada. Esse homem passou uns 15 dias em silêncio comigo, irmão. Era só o básico, só o que precisava falar. De tão angustiado que ele estava. Nunca tinha tido um salário daquele. Jesus trabalha com o que você acha que não vai dar certo. Mas do jeito que ele disse, ainda vai dar certo. Passou 15 dias e foi passando, irmãos, e eu agoniado. Jesus, o homem não diz nada. Quando foi assim, perto de 20 dias que tinha dito o recado, ele chegava de 6 horas da manhã, que ele trabalhava de 6 às 6.
Ele chegou, já era quase 7, atrasou. Eu disse assim, Santos, aí me acordou. Tem um negócio para lhe dizer. Eu digo, diga o que foi. Ele disse, olha, me chamaram hoje assim que terminou o plantão. E disseram que a empresa que eu estou trabalhando perdeu o contrato. E nós só temos esses últimos meses para fechar. A empresa faliu aqui. Quando Deus disser, Ele não diz por acaso, não. Ele já diz porque Ele já sabe o que vem amanhã. Ele sabe o que tem já depois de amanhã. Ele já sabe tudo. Irmãos, e mesmo assim Ele protelou tanto, porque Ele dizia, aqui é fácil de arranjar um outro emprego, já tendo fechado aqui, eu acho mais fácil arranjar outro emprego. E Ele segurou, e Ele segurou, e Ele segurou, irmãos, e ficou ao ponto da gente não ter mais nem o dinheiro do aluguel. Ele tentando ainda outra coisa. Quando Ele viu que nós íamos ficar em grande dificuldade, aí Ele se apressou. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mas agora não tinha mais dinheiro para pagar o transporte para voltar. Não tinha mais nada, meu irmão. E eu já estava no limite do calção do aluguel e não sabia mais o que fazer. E comecei agora, fui descer a ladeira de Ziz. Fui descer a ladeira para pedir ao Senhor misericórdia e socorro. E comecei a clamar, Senhor, agora Ele quer ir. E agora ninguém tem condições de ir. Estamos numa trincheira. Não sabemos como chegar em Parnamirim. Tenha misericórdia da nossa incredulidade e nos ajude a chegar lá. Chegou o dia 5, fechou o contrato, não tinha fechado o dia do calção. Eu fui lá, porque crente tem que ter caráter, irmão. Aí eu cheguei, seu Raimundo, olha, todo um aperreio, não conseguia mudança, mas eu te peço um pouquinho. Irmã, você sempre pagou em dia, então você tem o dia que você quiser para fazer sua mudança. Comecei a orar. E orando, o telefone toca. Quando o telefone tocou, uma daquelas manhãs, era meu cunhado que estava em Açu. E ele disse assim, Santos, vocês ainda vão voltar para Parnamirim? Eu digo, vamos. Quando vocês vão voltar? Até hoje, se for de der certo. Aí ele disse, está com tudo pronto? Eu disse, estou. Ele disse, eu encontrei um amigo aqui no banco, em Açu. E ele trabalha numa transportadora, que eu sou o contador. E ele me disse que está em deixar uma mudança em Guamaré. E quando ele me disse, eu tive a ideia, me lembrei de você e perguntei. Ele disse que traz de graça a sua mudança na transportadora. Ele dorme aí e vem de madrugada. Eu já estava com tudo pronto, só esperando o milagre. Jesus me trouxe, vou adiantar, não vou demorar aí não, porque senão é grande o testemunho, mas deixa eu adiantar. Chegamos em Parnamirim, final de novembro de 2012. Entramos no final do ano, e entramos no começo do ano, passamos o final do ano, dezembro, chegamos no começo do ano, foi indo, sem emprego, irmãos. Os 4 desempregados dentro de casa. Minha sogra mora em Parnamirim, meu pai mora em Macaíba. Ela mora aqui em Uruaçu. Eu nunca fui pedir um café na minha sogra, no meu pai, para o meu pastor, para o meu vizinho. Nunca precisei pedir a ninguém um pacote de açúcar. Todas as vezes que faltava o café, a bolacha, o açúcar que fosse necessário, eu tinha que botar meu joelho no chão de novo e pedir para papai do céu criar uma situação, mas que chegasse até mim a vitória. Para a honra e glória do nome de Jesus, não negocio com a palavra do Senhor. Eu prego na igreja grande, na pequena, na caverna, na salinha, no quintal, aonde me chamar. Não negocio, não cobro de ninguém, porque a palavra de Deus eu recebi de graça. Mas Jesus cuida de mim. Você acredita que Jesus cuida?
Jesus me sustentou 1 ano desempregada. Jesus não disse que ia mandar 3 portas de emprego, irmã? Mas ele só mandou depois de 1 ano. Deixa eu contar os detalhes. Deu 11 meses. Chegou a 1 ano não, 11 meses. Nesses 11 meses, Jesus mandava todo dia café, almoço e janta. Não vou contar detalhes, porque nós vamos passar até meia-noite. E aí nunca mais os irmãos deixam eu voltar aqui. Glória ao nome de Jesus. Mas olha, Jesus mandava. Outro dia você escuta mais um pedacinho, você vai entender o mistério. Ele mandava na minha casa, mas teve um dia, em 11 meses, quem entendeu aqui? Em 11 meses, teve um dia que não chegou café, não chegou almoço, nem veio a janta. Nesse dia a oração não resolveu. Não veio, amada. Mas nesse dia aconteceu, veio um negócio diferente. Fervia aqui dentro uma vontade de cantar. Eu gosto de cantar. E nesse dia, quando eu amanheço com vontade de cantar, eu canto que os vizinhos vai ter que me ouvir de livre e espontânea pressão. Eu canto mesmo, irmão, canto. E às vezes quando eu passo muitos dias sem cantar, os vizinhos dizem: irmã Santos, o que está vendo que não cantou mais? Faz falta, sabia? Comecei a cantar, era uma vontade de cantar, uma alegria no meu coração, irmão. Eu poderia estar triste o dia inteiro, mas não posso lhe explicar o que houve nesse dia. De manhã, eu peguei o que tinha, dividi para os 2 meninos. Casal de filho. Dividi porque eles, mãe é mãe, né? Pai é assim, primeiro eles, depois a gente. E a gente fez um jejum de livre e espontânea pressão. No almoço eu dividi o que tinha na geladeira. Eu sou nordestina, por isso que eu converso assim bem, né? Vocês entendem. Dividi o que tinha na geladeira, as sobras. O que tinha na geladeira eu dividi em 4. Almoçamos. Mas não tinha mais nada. À noite eu ia pregar numa igreja muito grande. E aí, deu 6 horas, eu disse: olha, hoje a janta certamente será quando eu chegar. Eu vou pregar, porque se Jesus quiser mandar numa igreja grande daquela, nem que seja o porteiro, ele vai usar hoje. Foi assim mesmo que eu disse. Nem que seja o porteiro, ele vai usar de alguma maneira e vai mandar a janta. Eu preguei. Era um culto de integração, tinha 300 mulheres no conjunto, você sabia? Eu acho lindo porque Jesus é detalhista. Só as mulheres tinham 300 no conjunto. E a igreja estava cheia, foi a glória de Deus. Mas terminou o culto, irmãos, e Jesus não falou nem fez nada comigo. Falou com a igreja, falou conosco. Mas eu digo que o que eu queria não veio. Cheguei em casa, era 9h40. Quando eu cheguei em casa, 9h40, aí a Alisson disse assim: maninha, olha a hora, maninha, não vai ter janta nessa casa hoje, eu estou com fome. Aí eu olhei para ele e disse assim, quando eu digo, o que eu vou responder, Senhor? Aí a Lana gritou do quarto: Alisson, fecha a boca. Você não sabe que aqui as coisas a gente só resolve orando? Não precisou mais responder. Glória a Deus. Tem muita gente que conta testemunho bonito para fazer o povo chorar, mas procure Parnamirim, todo mundo sabe disso. Glória a Deus. Aí eu digo: Jesus, mas me dê uma estratégia, porque eu posso ficar sem jantar, meu marido pode, mas eles não podem. Vai mexer com a fé dos meus filhos. Eles não têm ainda a experiência que eu tenho contigo. Mande uma providência. Aí a Alana chegou no meu ouvido e disse: maninha, eu tenho R$2 da promoção da mocidade. A gente só vai usar dia 15. Peça emprestado, compra ali um miojozinho. Aí eu gritei: Alice, pega a bicicleta, vai lá na alta tensão, que era uma lanchonete que fechava às 10. Corre, meu filho, que falta 15 para as 10. Vai na alta tensão, compra 2 miojos, nós vamos tomar um caldo e vamos dormir. Aí ele pegou a bicicleta e foi no alta tensão. Quando pensa que não, ele voltou menos de 5 minutos. Maninha, lá tem um aviso na porta. Por motivo justo, passamos a fechar hoje a partir das 9.
naquele dia, quando Deus quer provar o crente, Jesus fecha até mais cedo as coisas, só para provar o crente. Ele permite a prova, não foi ele que enviou, mas ele permite a prova, viu? E aí, queridos, escute que Jesus é bom. Não tinha mais nada, que eu vou contar aqui, é para você saber que crente, ele tem um pouquinho de loucura, porque se não tiver, ele também não vê a glória de Deus. Só acredita quem quiser. Aí eu digo, Jesus, já não tem mais. Agora, se tu não vai mandar mais ninguém na minha casa, uma hora dessa, não tem mais nada. Aí eu fiz uma coisa de doido. Eu abri o armário, escorei a porta na parede, abri a geladeira, escorei a porta na parede, e me sentei de frente os dois, e comecei a conversar com Jesus. Eu digo, Jesus, a tua palavra está escrito que eu já li. Davi dizendo assim, eu sou velho, mas eu já fui moço. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Senhor, se não vai chegar, se tu não vai mandar alguém vir deixar aqui, tem alguma coisa aí dentro que eu não... Olha, mas as garrafas estavam secas. Até as garrafas d'água estavam secas. Mas deve ter aqui, porque se não vai chegar é porque tem aqui. Tire as vendas dos meus olhos, porque deve ter alguma coisa que eu não vi. E fiquei sentada dizendo, Jesus, me revela. Me revela o que tem aqui que eu não vi. E aí, irmãos, eu fui fiscalizando departamento por departamento de geladeira e armário. Dentro do armário, por trás das vasilhas de plástico, eu achei um saco de arroz seco. Aquele São Joaquim. Quando seca, fica aquele punhadinho assim na pontinha do saco, mais podre que arroz. Botei na mesa. Na geladeira, entre o vidro e a gaveta, tinha uma vasilhinha de plástico esquecida mesmo, que eu não tinha visto. Com um pouquinho de feijão preto, chega, estava rachadinha assim, de tão esquecido que estava lá. Preste atenção que Jesus faz o que ninguém pode fazer. Adorar a Deus quando o pote, quando a geladeira, quando o armário, quando tudo está cheio, é fácil demais. Aí quando eu olhei, peguei aquele feijão, bati com quase meio litro d'água no liquidificador, bati, botei sal. Achei um quartinho, não era uma banda. Todo mundo sabe o que é um quarto de cebola? É menos que uma banda. Achei um quartinho de cebola e um dente bem pequenininho de alho por baixo da caçamba da geladeira de botar ovos. Botei dentro. Olhei para cima e disse, e o pozinho do arroz? Tudo que tinha, papai, eu botei aqui. Mas agora eu te peço o tempero do céu. Tempere, porque nós vamos tomar este caldo e vamos dormir. Dividi em 4 potinhos de sorvete que eu tenho. E botei, toma esse caldo e vamos dormir, que amanhã Deus proverá. Glória a Deus. Quando começaram a tomar o caldo, aí Beto dizia assim, amor, ô caldo arretado, tem mais aí? O que você botou nesse caldo? Tem alguma coisa especial, que esse caldo está diferente. Aí eu disse, foi o tempero de Jesus. Glória a Deus. Quem não acreditar vai com a vitória pela metade, irmão, porque Jesus fez. Está aqui Maria Santos que provou dele. Jesus temperou aquele caldo naquele dia, tomamos. De manhã eu tinha recebido o convite para ir fazer uma faxina na casa de um juiz amigo meu. Eu e outra irmã. Passei na casa, me levantei e disse, amor, vá lá no Centerpão, fale com Zumira, peça Zumira para despachar almoço e água. Eu vou fazer uma faxina, quando eu chegar eu pago. E assim ele fez, fui embora fazer a faxina. Quando eu cheguei na casa da irmã Luzia, que eu ia pegar a irmã Luzia para de lá a gente fazer a faxina. Cheguei na casa do juiz para fazer a faxina. O juiz estava com os olhos inchados. Tinha chorado a noite inteira. Abraçou a irmã Luzia e disse, se Deus não falar comigo, eu vou morrer hoje.
Hoje ninguém trabalha nesta casa. Quando ele disse, ninguém trabalha nessa casa, eu me lembrei o que tinha dito o marido. Aí eu disse, me lembrei daquele versículo lá do Antigo Testamento, foi-se a glória de Israel. Eu digo, Jesus, e o que é que eu faço com o que eu fiz hoje? Ele disse, ninguém trabalha, nós vamos orar com a boca no pó para Deus falar comigo. Afastamos do sofá e fomos orar na sala deitado. De encontro assim, cabeça com cabeça, nós três. Eu, irmã Luzia e este irmão. Quando nós estávamos orando, irmãos, lá para quase 10 horas da manhã, Deus usou aquela irmã Luzia para aquele homem de uma forma tremenda. Como Deus falou com aquele homem. Agora você não sabe a guerra que estava travada. Quanto mais Deus falava com aquele homem, eu estava ali do outro lado dizendo, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, fale comigo. Se tem um dia que eu preciso que o Senhor fale comigo, é hoje. Quanto mais eu falava pedindo a Ele que olhasse para mim, mais Ele falava com o juiz. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele sabe provar crente para aprová-lo. Ele sabe aprovar crente, Ele sabe. E aí, irmãos, passou esse processo todinho e terminou a consagração e nada. Quando a irmã começou a cantar o corinho para sentar, aí eu com os olhos muito inchados, porque eu tinha chorado demais, fui me escorando. Bota a sua mão assim, uma por cima da outra, minha irmã. Sim, escorei na perna. Eu me sentei assim, escorada no sofá, no chão, sentada no chão, com as mãos assim como está delas. Aí, aquela irmã foi se afastando, sentada no chão, foi se afastando. Aí chegou aqui perto de mim, aí Deus tomou ela e disse assim, pensas que eu não fui na tua casa ontem, filha? Oh, remante labraço deas. Ei, igreja, Jesus te ouve, Jesus te vê e Ele te responde também. Glória a Deus. Olha, irmão, quando Jesus diz, pensas que eu fui na tua casa ontem, filha? Irmão, eu perdi a elegância. Sabe o que é perder a elegância? É chorar em voz alta. Lá no interior a gente dizia, o rei nos pés de Jesus. Né? Aqui a gente tem que falar mais bonito. Mas eu perdi a elegância mesmo. Irmãos, eu disparei num choro, porque foi impactante demais. Ele dizer que foi na minha casa. É muito lindo ouvir isso da boca dele. Ouvir da sua boca, eu vou na sua casa é uma coisa, mas ouvir da boca dele, eu fui na sua casa ontem. E não parou por aí. Aí ele diz, filha, eu fui na tua casa. Filha, eu abri tua geladeira e abri o teu armário também. Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira ouvir isso de Deus. Ele disse, eu abri teu armário e abri tua geladeira. Filha, não havia nada lá. Oh, recante-me. Mas eu também olhei os vossos corações. Oh, glória. E no lugar da tristeza havia louvor e adoração. Glória ao nome de Jesus. E continuou o Senhor dizendo, por que me adorastes e não murmurastes? Por que me louvastes e não reclamastes? Eu vou fazer contigo nesses dias um assombro. Tem um segredo para quem não murmura. Para quem adora ao invés de reclamar, tem segredo para você nesta tarde. Deus vai fazer. Você esqueceu do que eu li? O que foi que Josafá fez? Traga os cantores, brote para louvar. Enquanto o povo louvava o que Deus fez um reboliço no exército inimigo. Enquanto você adora, Deus faz um reboliço aonde você está pedindo. Tem que ser cantar com adoração. Não pode ser cantar
cantarolar um hino só não, tem que adorar. Jesus disse que porque eu adorei, não reclamei, porque cantei, não murmurei, ele ia fazer um assombro. Isso foi na sexta, o dia que Jesus falou comigo do assombro. Terminou a campanha aí, a campanha se estendeu até meio-dia. Nos agarramos de choro, chorava eu, abraçada com a irmã Luzia, abraçada com o irmão Kleber. E foi um chororô, um rebuliço, um reboliço. Quando terminou, ele disse: entra aqui no carro que eu vou te deixar em casa. Passou no banco. Eu ia fazer a faxina por R$80. Ele passou no banco e me deu R$200. Parece já um assombro? Ainda não, vou lhe contar. Eu cheguei em casa e disse: amor, pague o que você deixou lá e compre o que tiver faltando, porque daqui para esses dias eu sou só dele. Aonde ele me mandar eu vou. No sábado eu ia pregar em Guamaré, num trabalho de senhoras. E tem canto que Jesus deixou contar os detalhes. Quando terminei de pregar em Guamaré, a minha pastora, que foi minha pastora lá 1 ano, ela é muito quebrantada, irmã Nalvinha, esposa do pastor Nelson Barros. A coisa mais linda do mundo é ver aquela mulher falar. E quando terminou, ela começou a chorar, me abraçou e disse: o que eu vou lhe dizer agora é muito especial. Eu disse: pois não, irmã Nevinha. Eu estava aqui pegando o dinheiro do combustível, que ela disse: arranja um carro aí que eu pago combustível aqui. Eu estava separando o dinheiro do combustível. Aí o Senhor disse assim a mim: Nalvinha, coloca um pouquinho mais, para minha filha caminhar uns dias lá na frente. E ela disse: olha, tudo que foi a mais foi Jesus que mandou eu botar para você caminhar uns dias lá na frente. Eu digo: deve ser mais R$100. Jesus mandou, né? O que ele mandar é bênção. E, irmãos, botei o envelope na Bíblia, fui para casa, descemos, andamos 2 horas na viagem até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, fui tirar, porque eu já tinha ido outras vezes, já sabia o tanto do dinheiro do combustível. Quando eu fui tirar, irmãos, aí que eu abri aquele envelope, eu quase caio para trás. Tinha R$900 lá dentro. R$900. Glória a Deus. Com 200 que Jesus tinha mandado um dia antes, 1.100, né? Na terça-feira era o dia de jejum em Boca no Pó. Deixa eu só terminar aqui. Sabe o que foi que Jesus fez, meu querido irmão? No dia de jejum em Boca no Pó, tinha uma mulherzinha que de vez em quando ela chegava e dizia: não se esqueça que eu tenho que ir na sua casa hoje. Eu ainda pensei assim: Jesus, a gente passou o dia orando, essa mulher quer mais oração. Pensei, irmão, eu sou ruim. Pensei. Você também pensaria. É porque a gente se enfeita de bondade, mas bom é meu Pai. Glória ao nome de Jesus. Quando aquela mulher chegou, ela disse: minha irmã, o Senhor mandou que eu lhe entregasse algo, mandou 2 homens aqui. E a irmãos, ela trouxe uma feira gigantesca. De cada produto tinha 10, tinha 10, tinha 10, tinha 10, tinha 10, só tinha 10. Quando eu vou entrando, aí a moça disse assim: santo, minha filha, hoje aqui Jesus choveu de bênção. Chegou uma irmã aqui, foi entrando com a placa de... Chega, Jesus, o nome que você faz com o carro moído enroladinho assim? Uma placa de panqueca. A irmã disse que Jesus mandou. Chegou outra com uma placa de bolo de milho, disse que Jesus mandou. Quando eu estou recebendo essas bênçãos tudinho, irmãos, tudo na terça, 3 dias depois, viu? Recebendo essas bênçãos tudinho. Aí chega Jane de São Gonçalo: Santinha, eu estava vindo para cá. Aí Jesus diz: passe no mercado, compre carne de sol que minha filha gosta. Eita Deus tremendo! Oh glória! Tem tanta gente mendigando aí no meio do mundo, nas igrejas, é porque não conhece papai. Não precisa. Quando ele quer, ele manda na porta. Queridos, quando ainda estava nesse ribuliço, aí chega a Rose, uma amiga minha: Santinha,
meu filho recebeu o primeiro salário e disse que Jesus mandou ele fazer o negócio, só que ele está com vergonha. E o tempo que ele pede para me vir entregar esse negócio a você, olha, irmãos, uma criança, viu? Um adolescente. E ele disse que foi Jesus que mandou quando eu abri R$85. Em 3 dias, Jesus mandou R$1.185. Uma feira de 10 itens cada produto. Carne de sol, panqueca, bolo de milho, que ele sabe. Ele é tão detalhista, sabe que é o bolo que eu gosto. Oh, Deus lindo! Glória a Deus! Aí, irmã, foi aí que ficou. Naquela terça, Jesus tinha mandado eu encerrar o trabalho com meu esposo orando. Filha, bote ele para orar e encerrar, porque na terça que vem ele não estará mais aqui. Quando eu cheguei em casa, tinha 5 chamadas no meu celular, eu retornei. Para saber quem era, só pode ser alguém muito importante, que 5 vezes. Aí retornei, era Tuninho. Tuninho, filho do pastor Manuel Jefferson, de Parnamirim. Irmã Santinha, que ele é carioca, né? Irmã Santinha, eu estou tentando falar com a irmã faz tempo. Lembra aquela profecia que Deus te usou para mim? Olha, a porta se abriu e eu estou abrindo minha empresa. Aqui na UNP. É Floriano Peixoto, ali com quem vai para Ponta Negra? Da Floriano Peixoto. E quando, como é? Roberto Freire. Quando eu estou arrumando as coisas para abrir minha empresa, o Senhor diz: dá 2 portas de emprego para a irmã Santos. 2 portas de emprego. Minha filha fazia um teste na Oi, fazia 45 dias e não fazia a meta, não vencia a meta. Na segunda ela tinha sido efetivada, mesmo sem fazer a meta. Ele disse: eu gostei de você e vou efetivar. Aí ele disse assim: manda a Beto aqui e manda a Lana. Aí eu disse: Tuninho, a Lana fazia um teste, fazia 45 dias, mas foi efetivada ontem na Oi. Aí ele disse: pois manda, nem que eu tenha que trazer aquele projeto do meu primeiro emprego, mas manda a Alisson. É de menor, mas a gente traz aquele projeto do meu primeiro emprego, traz ele. Porque Jesus disse que 2 portas é sua, então 2 portas é sua. Jesus disse a mim que ia fazer um assombro. Jesus mandou dinheiro, alimento e ainda mandou 3 portas de emprego em 24 horas. Deus faz, irmã? Faz. Faz. Quer a receita? Arraste o louvor do fundo da alma. Viu? Cantar só não está resolvendo não, pois cante adorando. Cante adorando. Diga que a sua misericórdia dura. Diga: o Senhor não se cansa em abençoar. O Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza. O Senhor é o Deus que faz coisas. Adore, adore de verdade. E você vai ver o que Ele vai fazer. Ele vai fazer. As maiores vitórias na Bíblia se venciam assim. Aí o que foi que Josafá fez? Fecho agora, viu, irmã? Traga os cantores para frente do exército. Vamos fazer uma festa para Jesus antes de ver o livramento? É proibido você agora cantar só. Você vai ter que adorar. E na adoração vai ter que dizer assim: Ele é bom. Papai é bom. E a sua misericórdia não para aqui. Permanece. Estende-se. Ela vai além. Ela não cessa, Ele não se cansa. E Ele disse: vocês precisam acreditar em Deus. E precisam também acreditar nos profetas. Vou dizer por que eu quero frisar isso aqui nesta tarde. Porque, irmãos, estamos desacreditando que Deus ainda fala na terra. Depois de passarmos tanta moinha, com tanta coisa, com tantos profetas sem compromisso, ficamos assim. Eu sei que isto é normal para um ser humano,
Mas peça para o Espírito Santo que está em você lhe dar o sinal que é Ele que está falando. Mas não deixe de acreditar na profecia que sai da boca de Deus, porque Deus fala através da palavra, mas também fala através da profecia ministrada. Fala, Ele fala. Ele fala, eu sou prova de que Ele fala. E você também é prova. Você sabe que Ele fala. Glória a Deus. Acredita no Senhor. Creia que Deus fala. Abre o ouvido. Pede ao Espírito Santo para lhe dar o sinal aqui dentro. Porque quando Ele fala, a gente treme, a gente sente um arrepio. Alguma coisa você vai saber. Que foi Ele que falou. Glória a Deus. E diz a Bíblia que Ele disse, olha, creia em Deus, no que Ele disse que a gente não vai pelejar. Creia que Ele disse e vai acontecer. Ele disse que a gente não vai precisar lutar nesta guerra. Creia no que Ele disse. Ele disse que você não vai ter que fazer nada. Creia, foi Ele que disse. Agora tem uma coisa, creia no profeta que profetizou, porque foi Ele que usou. Glória. E vamos cantar agora dizendo que Ele é bom. E começaram a cantar. Está escrito na minha Bíblia, eu li para você ver. Ao tempo em que eles adoravam a Deus, na mesma hora, no mesmo tempo em que o povo estava adorando, Deus mandou uma emboscada. Deus criou uma confusão lá no exército inimigo, que eles começaram a matar-se uns aos outros. Judá se levanta, que era o atalaia, o espia que estava vendo, observando o exército inimigo, volta dizendo, meu senhor, eu não sei o que houve, mas eu quero lhe contar uma coisa. Tem um exército inimigo, está todo no chão, e lá só tem corpos mortos. Já era motivo para a festa ser grande. Era ou não era, minha irmã? Sim ou não? Espera o resto da notícia. Tem mais. Deixaram um despojo enorme. Você sabe que Deus vai abençoar alguém com despojo do inimigo aqui? É aquele que está lutando contra você que vai lhe abençoar. E deixa eu dizer que Jesus faz coisa que ninguém entende. Tem uma irmã na minha que contou terça-feira na consideração que o marido está divorciado dele há 20 anos. 20 anos, todo mundo entendeu? 20 anos. E o homem sustenta ela até hoje. E ele, quando deixa de dar, Jesus imprensa o homem, diz, continua mantendo o salário da mulher. Já casado de novo, com outra família. Ela disse, irmão, não sei, nem eu entendo, nem ele entende, ninguém entende, juiz não entende, a mulher dele não entende, ninguém entende. E ele disse que quando para de mandar, Jesus não deixa ele dormir. Ei, Jesus faz o que ninguém pode fazer. Ele vai causar uma confusão para te dar vitória, mas Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Há um despojo lá enorme. As riquezas, tudo, mas é muita coisa. E a Bíblia diz que eles passaram quantos dias carregando o despojo? Era muita coisa, irmão. Era um exército carregando o despojo para casa. Um exército. E ainda tiveram que levar em 3 dias. 3 dias o que deixar de riqueza para o povo. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está dizendo para a sua igreja. Vem vitória, com despojo também. Vai vir vitória com despojo também. Glória a Deus. Quero fechar essa mensagem cantando, porque senão não é Maria Santos, né? Vou terminar cantando e agradeço de coração a oportunidade. Um hino bem facilzinho. Será que o irmão se atreveria a me ajudar? É na hora de Deus e nenhum minuto a mais. Você sabe que Ele faz essa noite virar dia. Ele é o príncipe da paz. Olha, quando Ele estende as mãos
Irmão, Deus não te esqueceu, e a promessa Ele cumprirá. Diga comigo. É na hora de Deus, e nenhum minuto a mais. Você sabe que Ele faz essa noite vira dia. Ele é o príncipe da paz. Quando Ele estende as mãos, ninguém pode segurar. Se Ele já te prometeu, irmã, Deus não te esqueceu, e a promessa Ele cumprirá. Se Ele já te prometeu, irmã, Deus não te esqueceu, e a promessa Ele cumprirá. A promessa vem de Deus. Eu não sei como, mas o cativeiro vai mudar, viu? O cativeiro vai mudar. Jesus vai fazer um reboliço. Preste atenção, que reboliço não parece que está tudo certo, mas reboliço de Deus arruma. E nesse reboliço Deus vai arrumar e botar tudo no lugar. Você vai ver que Deus é Deus. Então nesta tarde guarda esta palavra, leva no teu coração e se lembra que na hora que tudo estiver difícil, puxe uma adoração do fundo da alma e adore a Deus, e você vai ver que Ele não esquece, Ele não deixa de ouvir, Ele não deixa um filho sem resposta. Ninguém fica sem resposta, porque Ele sabe cuidar de todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.